Amigos do canal Night Vila Belmiro, bom dia para você que está chegando, para você que está curtindo os vídeos do canal Night Vila Belmiro. É um grande prazer, é uma alegria imensa ter você aqui no canal, que nos prestigia, que nos dá um tempo seu, um tempo tão sagrado que você tem, né, para trabalhar, para executar as coisas da sua vida, e você tira um tempinho aí para acompanhar os vídeos do canal. Quero agradecer a você de coração, desejar a você um grande dia e que Deus abençoe você e sua família. Principalmente, Deus abençoe as nossas vidas. É o que eu falo aqui do canal Night Vila Belmiro. Pessoal, nesta edição do canal Night Vila Belmiro, nós vamos falar de uma situação em que o Santos tenta de todas as maneiras. Tenta não perder o jogador, mas pelo que nós sabemos e recebemos informações, inclusive até do portal GE, me parece que o nosso jogador, o nosso zagueiro, está muito perto de deixar o Santos. É uma pena, mas em se tratando de questões financeiras, muitas vezes o Santos tem que realmente optar por essa situação. Mas acompanhe comigo após a vinheta, nós vamos falar a respeito do Jair Cunha no mercado e pode mesmo deixar o Santos aí na próxima janela. Volto já. Meus amigos, nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, inclusive a minha tosse. Perdão, pessoal. Jair Cunha no mercado. Entenda porque o Santos prioriza a venda do zagueiro ao clube português. Galera. Portanto, mantém interesse no defensor e a possibilidade da manutenção do zagueiro Joaquim no Santos, né? E a manutenção de Wendel Silva agrada o Atalanta e corre por fora na disputa, né? O Santos precisa manter o Wendel Silva e ainda pode perder aí o zagueiro Jair. O Santos sabe que não terá, né, o zagueiro Jair Cunha em seu elenco para a próxima temporada. O Santos sabe por causa dos valores que foram oferecidos, né? Por isso quer fazer a melhor venda possível. O garoto de apenas 19 anos pode, né, o Santos tem esse jovem e queria muito que ele continuasse, mas ele, infelizmente, não deve ficar no Santos, né? O Caixa também manter o time numa situação muito mais agradável do que o ano passado. O Santos quer ter um time forte, né? Nesse cenário, o Porto de Portugal, dono dos direitos de Wendel, aparece como destino para a provável, né, do menino da Vila. Os dirigentes portugueses mantiveram interesse no jogador que quase levaram à Europa. Na janela de transferência do ano passado, o jogador já quase foi embora, hein? Pois estava com a mão assim, ó, já para sair, né? E o Santos tem a proposta de permanência do jogador Wendel Silva, que pertence ao time português. A proposta do clube português, pessoal, gera em torno de 12 milhões de euros, o que dá 72 milhões. 3 milhões a mais de euros, né, são 18 milhões pela permanência de Wendel no Santos. Entendeu como é que é? A proposta deles é 12 milhões, tá? 12 milhões, ou cerca de 72 milhões, mais 3 milhões de euros, totalizando 18 milhões pela permanência de Wendel no Santos. Comprando o Jair e ainda o Santos ficaria aí com o Wendel, né? Além do valor fixo, a transferência prevê uma bonificação por metas atingidas, se não ainda possível precisar o quanto seria o valor dessa transação, né? Já o Jair também tem uma oferta do Atalanta. O Atalanta da Itália ofereceu 20 milhões de euros, que é 122 milhões. A proposta está com um representante do atleta, mas por mais que seja maior em termos financeiros, não completa a operação de Wendel, uma prioridade para 2025. Nessa jogada aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, entender com vocês. O time português que detém
os direitos de Wendel, ofereceu ao Santos 12 milhões, mais 3 milhões de euros, totalizando 18 milhões pela permanência de Wendel. Ou seja, o Santos negociando com esse time, o Jair vai pro time francês, pro time português, né? O Santos recebe 18 milhões e fica com o Wendel Silva, que é prioridade do Santos para o ano 2025, né? E tem ainda um valor de bonificação por metas atingidas, caso o jogador desempenhe um papel muito grande lá dentro, como fez aqui no Santos. Já o Atalanta, ele oferece um pouco mais de grana, cerca de 122 milhões, mas na hora de fazer o acerto financeiro, não complementa aquilo que o Santos precisa para manter o Wendel Silva no Santos. Então, esse acordo aí pode ser mesmo com o time português, né? Se fechar com o Porto, o Peixe conseguirá ficar com o centroavante sem precisar desfalcar demais o caixa. E ainda assim terá um bom valor pelo defensor. O Santos vai desbancar muito menos, mas muito menos, pelo Wendel, manter o jogador para o ano que vem, e ainda receberá aí uma porcentagem muito grande, 72 milhões nessa transação. Os próximos dias devem ser determinantes para o futuro de Jair, que atualmente faz fisioterapia, né? E não está à disposição do técnico interino, que é o Leandro Zago, para o jogo contra o Sport agora no domingo. Também não tem motivo nenhum para jogar, né? O Santos já está classificado, já ganhou a taça, então não há necessidade. Bom, pessoal, vamos lá, resumindo aqui. O Santos tem 72 milhões na mão e a permanência de Wendel Silva, que é uma prioridade do Santos. Por outro lado, tem o Atalanta da Itália, que ofereceu 20 milhões de euros, 122 milhões. Mas, nas negociações de um clube para o outro, se o Santos fechasse com o Atalanta, ficaria difícil, talvez até ficar com o Wendel Silva também, porque o time português ia entender que na hora que o Santos precisou do jogador, liberou, então não ia fazer corpo mole, ia elevar o preço de Wendel Silva e aí a matemática não fecha. Essa que é a realidade. Então o Santos poderia fechar lá com o Atalanta, mas pagar muito mais caro pelo Wendel do que aquilo que o Porto está disposto a liberar o jogador, né? Então é muito provável, eu diria que quase 99% que o Jair deve ir mesmo para o time português. E assim o Santos também ficaria com o Wendel Silva e pagando bem menos, mas muito menos do que aquilo que poderia ser pago, né, pelo jogador num total, no valor total do jogador. O jogador Wendel Silva que se adaptou bem ao Santos, chegou dando o seu cartão de visita. E o presidente Marcelo Teixeira já entendeu que vale a pena continuar com o Wendel Silva e é um dos jogadores que ficará no Santos para 2025. Enquanto isso, poderemos perder o nosso grande zagueiro Jair. Mas é aquilo que a gente fala, né, pessoal? A única coisa que eu acho que eu fico um pouco chateado é porque é um jogador que ainda não desempenhou num campeonato da Série A, por exemplo, jogar um Paulistão, jogar a Copa do Brasil que o Santos vai ter. Poderia até super valorizar o jogador. Mas quando a gente está precisando de dinheiro, um exemplo besta aqui, mais para você entender. Eu tenho um carro que hoje vale 20 mil reais. Hoje eu pego 20 mil nele. Mas se eu deixar para vender depois, eu não vou pegar isso, que é o contrário, o carro já desvaloriza. Você entendeu? Se o cara me oferece 20 hoje e eu deixar de vender, daqui meses, quando eu for pedir 20 mil, já não vale mais. Já vale 16, 17, vai desvalorizando. O caso do jogador de futebol, não. Se ele for, no caso, se ele for bem, né? Ele for bem, como é o caso do Jair, pô, se hoje ele tá na bagatela de 122 milhões, poderia chegar a 140, 160, 170 milhões, jogando na Série A o futebol que ele tá jogando. Mas nesse caso, como o Santos precisa do dinheiro, não tem para onde correr, então é muito provável que nós não veremos o Jair em 2025. Ele deve mesmo ir para o Porto, com a negociação junto com o Wendel Silva. Então tá aí, pessoal, uma grande informação, não muito boa, razoável, né? Porque vamos perder o menino da Vila, mas em compensação, o Santos terá dinheiro suficiente para também poder fazer novas contratações e poder
movimentar o mercado e acertar as finanças do Santos. Você escutou um barulho aqui agora? É as gatas se pegando aqui, elas brigam toda hora. Uma deve ser santista mesmo, a outra eu tô com dúvida se não vestiu a capa do Corinthians. Grande abraço para você, fiquem todos com Deus, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, e eu volto daqui a pouco com mais do Santos, ó. Santos, meu amor, um grande abraço, valeu, tchau.